Amém? Eu cumprimento mais uma vez a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Oséias, aleluias. Oséias, capítulo de número 13, para a nossa meditação nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo és o nome do Senhor. Deus amado, Deus santo e poderoso, primeiramente, ó Pai, eu peço, Senhor, perdão, Senhor, pelas minhas falhas, meus pecados, Senhor, meu Deus e Pai. Que eu não venha, Senhor, meu Deus e Pai, falar nada, Pai, de mim mesmo, ó Pai, mas que eu venha falar, ó Pai, direcionado, ó Pai, pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai. Fala, Senhor, meu Deus e Pai, conosco, ó Pai, nesta noite, fala com a tua igreja, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia e glória a Deus. Amém? Todos se encontraram. Oséias, capítulo de número 13, para a nossa meditação. Oh, glória a Deus, aleluia. Como tema para essa mensagem, aleluia, aleluia, glória a Deus, eu trago, aleluia, a consequência do pecado na vida do crente, aleluia. A consequência do pecado na vida daquele que Deus chamou, que Deus escolheu, aleluia, e glória a Deus. Todos se encontraram? Amém? Glória a Deus. Oséias, capítulo de número 13, aleluia. Fica lá perto de Joel, né? Oriando alabaço de canto de couve manai. Deus de poder, Deus de mistério, amém? Glória a Deus. O pecado de Israel e seu castigo, aleluia. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obras de artifícios, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folheiro que a tempestade lança da eira, e como o fumo da chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Amém? Glória a Deus. Até aí a igreja pode sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite, aleluia, para uma tribo, aleluia, a qual o povo de Israel respeitava muito, a tribo de Efraim, aleluia. Efraim vem da tribo ali de José, né? Filho de José, né? A tribo de Efraim. Então a palavra fala assim: quando Efraim falava, tremia-se. Quem tremia-se? Tremia-se o povo, porque Efraim, a tribo de Efraim era respeitada dentro de Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. Então era respeitado, tinha nome diante da tribo, aleluia, tinha chamado do Senhor, aleluia, mas
foi por caminhos errados. Nós vamos ver no contexto da palavra aqui no capítulo número 12, versículo de número 1, que fala assim: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste, segue o vento contrário, né? Todo dia multiplica a mentira e destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Então, Efraim, aleluia, ele faz aliança com o inimigo, e faz aliança, né, com o povo a qual os pais foram aprisionados, foram escravizados durante muitos anos. Então Efraim, em vez de seguir para frente, ele volta para trás, ele volta a fazer aliança com o povo inimigo de Deus, um lugar, né, onde havia idolatria, um lugar onde havia, né, não havia o temor de Deus naquele lugar. Então ele vai procurar fazer aliança com o povo errado. Primeira coisa que eu chamo a atenção da igreja nessa noite: cuidado com quem os amados irmãos fazem aliança. Cuidado com quem os amados irmãos buscam conselho. Aleluia. Busca conselho no Senhor. Vem buscar conselho, vem fazer aliança com o povo de Deus, com quem verdadeiramente é chamado por Deus. Mas nós vamos ver aqui que Deus é um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus que nos dá oportunidade a cada dia, pelo valor que Efraim tinha, pela estima que Efraim tinha diante do povo. Efraim, como eu falei aqui, era uma tribo respeitada diante do povo. Então o Senhor, ele simplesmente não elimina Efraim de uma vez. O Senhor, ele chama Efraim no canto. Às vezes, quando nós entramos na falha, quando nós praticamos uma falha, um pecado, o Senhor nos chama, o Espírito Santo nos chama na responsabilidade. Ou não? Está errado. Sai dessa vida, sai desse caminho, volta para a presença, volta, né, para o lugar que eu te chamei. Então o Senhor, ele usa o profeta no capítulo no versículo número 6 do capítulo 12, e fala assim: ó, tu pois converte a Deus, a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Não esperar, né, não fazer aliança com o inimigo, não esperar, né, do povo estranho, o povo, aleluia, que não queria nada com Deus, mas voltar para a presença do Deus e confiar sempre em Deus, né? Esperar sempre em Deus, aleluia. Então no versículo de número 7 fala assim: é um mercador, tem balança enganadora em sua mão, né? Tem balança enganadora em sua mão. Estava fazendo aliança com o povo porque estava de olho na prata, estava de olho nos bens que lá no Egito tinha, na Síria tinha. Não, ele estava de olho na riqueza que lá tinha. Mas a riqueza muitas vezes traz para a vida da gente a perdição. A riqueza muitas vezes ela nos levar para o caminho errado, para a direção errada de Deus. Aleluia. Então eu falo assim: é um mercador, tem balança enganadora em sua mão. Ele ama a opressão. Aí Efraim diz assim, diz Efraim: contudo, eu tenho me enriquecido. Ele estava de olho no dinheiro, estava de olho na riqueza, estava de olho na prosperidade. Então diz Efraim: contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens, e em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade, de alguma que seja pecado. Para ele, às vezes, tem momentos na nossa vida, tem aliança que nós vamos fazer, que nós vamos achar que não tem nada a ver. Nós vamos achar que eu estou servindo a Deus, eu sou respeitado pelo povo de Deus, né? O povo de Israel, ele me respeita, né? Tem estima por mim, então eu posso fazer isso aqui, não tem nada a ver. Eu estou aqui fazendo aqui negócio com o povo inimigo aqui, estou fazendo aliança com o povo inimigo aqui, mas eu ainda, né, o povo ainda me respeita. Mas Deus, ele traz o alerta para Efraim. Deus, ele alerta Efraim sobre a balança enganadora, né? Sobre onde ele estava se metendo, e dá a Efraim uma oportunidade para ele voltar
para a presença, para ele mudar os caminhos dele, para mudar a direção de vida que ele estava se tomando. Aleluia. Mas Efraim, ele estava de olho, né, no que ele estava conquistando lá. Muitas vezes, irmãos, o que nós vamos conquistar lá no mundo não vai valer a pena, né? Nós vamos perder a nossa salvação, nós vamos perder a direção da nossa vida. Tudo isso que Efraim ele estava conquistando aqui, ele ia ficar para trás, né? O dia que ele perecesse, isso aqui tudo ia ficar para trás. Nada disso faz sentido, nada faz sentido na nossa vida se nós não estivermos no caminho certo, se nós não estivermos na direção certa. Aleluia. Então ele fala assim, ó, no versículo 4: Efraim muito amargosamente provocou a ira de Deus. Aleluia. Porque Deus ele deu a oportunidade, Deus chamou ele para voltar. Deus, aleluia, falou para ele sair, né, daquele caminho, que a balança enganadora, que aquilo ali não ia levar para frente. Mas então fala assim: Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Aleluia. Então por que Efraim pereceu? Porque ele queria ir por um caminho contrário do que o Senhor ele queria na vida dele. Nós que somos servos de Deus, aleluia, nós temos que ter um ouvido sensível ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos alerta todo o tempo. Ele fala com nós se nós estamos no caminho certo, se nós estamos no caminho errado, se nós estamos fazendo a coisa certa, se nós estamos fazendo errado. Aprender a dar ouvido à palavra do Senhor, aprender a andar, né, na vontade do Senhor, não nas nossas próprias vontades. Tem coisas que às vezes vai nos beneficiar, aleluia, na prosperidade, mas vai nos afastar da presença de Deus. Então ele fala assim: e agora multiplicaram, depois que Efraim Deus aniquila a tribo de Efraim, aí fala assim: aí agora multiplicaram pecados da sua prata, fizeram sua imagem de fundição, ídolos segundo os seus entendimentos, todas obras de artifícios, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Aleluia. Então, depois que o Senhor aniquila a Efraim, o povo de Israel continua ainda no pecado. Por quê? Eles saíram do Egito, saíram da escravidão, saíram daquele mundo lá da idolatria, mas a idolatria não saiu do coração deles. Então, quando nós servimos a Deus, nós temos que largar o nosso passado para trás. Nós temos que largar o que nós aprendemos lá atrás para trás e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o solheiro que a tempestade lança da eira, e como o fumo da chaminé. Tudo passa, tudo vai passar muito rápido, né? Como a neve passa, né? Como o orvalho, né? Como o folhego, como a tempestade. Aquilo tudo que eles faziam era em vão. Aleluia. Não era do agrado de Deus. Então tudo isso faria perecer. Aleluia. Todavia, então o Senhor ele fala com o povo de Israel novamente: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Deus conheceu o povo no deserto, fala com o povo: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Aleluia. Porque essa geração que entrou na terra, essa geração que está aqui, a geração que saiu, que passou, né? Aquela geração jovem que passou pelo deserto e entrou na terra prometida. Então o Senhor fala que conheceu ele na terra seca. Mas o que faltou para aquele povo naquela terra seca? Não faltou nada para aquele povo não pereceu no deserto, naquela terra seca. Naquela terra seca tinha água, naquela terra seca tinha alimento,
naquela terra seca, o Senhor guardou, poupou a vida deles, porque durante o dia, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que tinha uma nuvem que cobria aquele povo para não deixar o sol escaldante, né? Ceifar a vida daquele povo no deserto. Durante a noite tinha uma coluna de fogo. Então o Senhor guardou aquele povo, o Senhor mostrou para aquele povo o caminho, o Senhor mostrou para aquele povo que não, aleluia, que não precisava de ter outro Deus além dele, aleluia. Somente Ele é Deus, somente Ele pode mudar a nossa situação, somente Ele pode mudar a nossa história, somente Ele, aleluia. Então ele fala no versículo de número 6: depois eles se fartaram em proporção de seu pasto. A riqueza ali, a terra prometida que o Senhor prometeu, a promessa do Senhor para a vida dele é tão boa, a promessa era tão boa, porque a palavra fala que eles se fartaram em sua proporção de seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. E é diferente no dia de hoje. Às vezes o Senhor ele faz algo na vida da pessoa, tremendo na vida da pessoa, e na hora que está tudo certinho, na hora que a pessoa tem prosperidade, na hora que a pessoa tem tudo certinho ali, a pessoa fala: não preciso mais de Deus, aleluia. Quantos, né, estão fora da presença de Deus porque, né, se fartaram, né, se preencheram, mas o julgamento do Senhor ele virá, aleluia. Então ele fala: se fartaram e se esqueceram de mim. Muitos têm se esquecido do Senhor, aleluia. No versículo de número 10 fala assim, ó: para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim. Para quê? Para a perda de Israel, né? Rebelou contra Deus. Para a perda do povo, aleluia, que conhece a palavra, aquele que conheceu a palavra, aquele que viveu a palavra já e rebelou contra Deus, é perda. Contra o teu ajudador. O Senhor fala assim: para a tua perda, ó Israel, rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que guardes em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipe. Lembra lá atrás, no tempo de Samuel, que o povo pediu: dá-nos rei, né? Dá-nos juízes que governem sobre nós. Por que o povo pediu um rei? Porque o povo viu para as outras nações, e os povos das outras nações tinham rei que dominasse sobre eles, né? Então o povo também pediu a Samuel que desse a eles rei para governar sobre ele. Por quê? O rei, ele é mais maleável que Deus, né? O rei, ele pode poder trazer ordenanças ali mais fácil do que as ordenanças de Deus. Então Deus não estava bom para o povo, né? Então quando Samuel ele fala, questiona Deus, fala assim: não, Samuel, antes de rejeitar você, rejeitaram a mim, aleluia. Porque viver sob o governo de o governo de um rei é mais fácil do que viver sob o governo de Deus. Deus era o governo do povo, aleluia. Mas os estatutos, as leis do Senhor para o povo eram muito pesadas. Então por isso eles pediram rei e juiz. Então ele fala assim: onde está agora o teu rei, né? Para que guardes em todas as tuas cidades. Onde está o rei? Para que impeça que eu venha trazer o castigo até vós, né? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipe. Onde estão eles? Para me te livrar das minhas mãos, aleluia, glória a Deus. Então o rei, o juiz, não podia livrar o povo, poderia trazer, né, coisas, leis mais severas, mais leves ao povo, mas não podia tirar a mão de Deus de sobre a vida do povo, aleluia. Eles achavam que no governo dos reis, dos juízes, eles poderiam pecar, que nada ia acontecer. Então o Senhor ele fala com ele, ó: deixe o rei na minha ira, na ira do Senhor, ele deu um rei para o povo, e tu tirei do meu furor.
A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. O pecado de Efraim, o pecado que o povo de Deus ele comete, ele está guardado, ele está armazenado, aleluia, para o grande dia, o dia do juízo, aleluia. Mas Deus é um Deus, nós vamos ver que Deus é um Deus misericordioso. No capítulo número 14, aleluia, nós vamos ver assim, ó, o Senhor, mais uma vez, o Senhor fala com o povo: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Então, o povo tem caído pelo pecado. Não é porque Deus é um Deus ruim, não é porque Deus ele quer castigar o povo, é porque o povo tem pecado, é porque o povo tem caído diante da presença de Deus. Mesmo conhecendo Deus, quem Ele é, o povo tem caído, o povo tem perecido. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Tomai palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos com bezerro o sacrifício dos nossos lábios. Então daremos com bezerro, honrar ao Senhor com os nossos lábios, sacrifício com o nosso lado, adorando ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, fazendo aquilo a qual o Senhor Ele tem para nós fazer. Então, como sacrifício, honrar o Senhor com os nossos lábios. Não nos salvará a Síria, aleluia. Não fizeram aliança com a Síria. Quem é a Síria para salvar o povo agora? Quem é a Síria, quem é o Egito para tirar a mão de Deus de cima do povo? Aleluia. A Síria e o Egito eram um pouco afastados, mas os filhos de Deus, eles conheciam a Deus, eles sabiam de que Deus era capaz. Então ele fala assim: nos salvará a Síria? Não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Aleluia. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e sua glória será como a da oliveira, o seu odor como do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como a tribo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde. De mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entende estas coisas? Prudente para que saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Aleluia. Então o caminho do Senhor é reto, e aquele que é justo, aquele que vive a presença do Senhor, andará neste caminho. Aleluia. E os transgressores neles cairão. Aleluia. Então a igreja, não seja como Efraim, um povo que era respeitado, uma tribo que era respeitada, mas foi lá fazer aliança com o povo idólatra, com o povo, aleluia, que não queria nada com Deus, um povo que vivia no pecado. Faça aliança com pessoas, aleluia, que andam na presença de Deus. Faça aliança com aquele que verdadeiramente serve a Deus, aleluia. O que adianta, aleluia, você adquirir prosperidade, você adquirir bens material, e não estiver na presença de Deus? Deus ele pode te dar, andando no caminho certo, andando no caminho reto. Porque o profeta Isaías ele fala, se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então é promessa de Deus para a tua vida.
Se é promessa de Deus para a tua vida, você não precisa caçar fazer aliança, né, fora da presença de Deus, não. Você busca o Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque a palavra do Senhor, ela mesma fala: primeiramente buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. Quando você coloca o primeiro plano de Deus na tua vida, a prosperidade ela vem, né? O melhor do Senhor ele vem para a tua vida. O Senhor ele não vai deixar faltar nada, o Senhor vai acrescentar na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque se o Senhor cuidou daquele povo no deserto, onde não tinha água, não tinha alimento, aleluia, o Senhor vai cuidar de você na terra que Ele te colocou. O Senhor vai cuidar de você na terra da tua promessa, qual você vive hoje. Amém, igreja? Aleluia. Fica com essa palavra nessa noite, né? Reflita nessa palavra, reflita nessa mensagem. O Senhor ele tem o melhor para você. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar o que eu não falei, que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração. E você que tem chamado, atenda o chamado do Senhor na tua vida. Aleluia. Faça, né, o melhor para o Senhor, dá o melhor para o Senhor vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, meu Deus e Pai, por este momento, ó Pai, por esta palavra, ó Pai, pelos louvores entoados a Ti. Agradecemos, Senhor, meu Deus e Pai, por cada vida, Senhor, meu Deus e Pai, aqui presente, Senhor, meu Deus e Pai. Manifesta, ó Pai, a Tua glória, o Teu poder, Senhor, nos dá, ó Pai, sabedoria, Senhor, meu Deus e Pai. Nos dá, ó Pai, inteligência, Senhor, para viver, ó Pai, fazer, ó Pai, a Tua vontade, viver a Tua palavra, Senhor, meu Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aquele, ó Pai, que entrou, ó Pai, que triste, vai sair alegre. Aquele que entrou aqui, ó Pai, enfermo, vai sair curado. Aquele que entrou aqui, ó Pai, Senhor, desanimado, ó Pai, vai sair renovado, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença, ó Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, confirma, ó Pai, a bênção, a vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. A bênção, pastor. E a graça, o amor, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.